Foto do Brasil. Está valendo! Pessoal, olha só. Na semana passada, nós começamos a falar sobre as forças do mercado. Então, vamos recapitular. No começo da disciplina, nós falamos sobre o que? Economia, o conceito, por que um aluno de administração deve estudar economia. Isso nós falamos de forma geral. Depois nós falamos que a economia utiliza de uma ferramenta, vou espirrar, coronavírus, que a economia se utiliza da matemática como ferramenta para explicar modelos, ok? Então, que a economia... Eu vou espirrar de novo, espera um pouquinho. Que emoção. Muito bem. Corona. É o corona. O corona pegando o Tiléu aqui. Antes fosse. Mas é alergia mesmo. Hoje a minha esposa me pegou aqui para poder ajudar ela num faxinão. Vamos lá, então. Nós falamos que a economia utiliza-se de modelos, ok? Para poder explicar alguns fenômenos da natureza. E um desses fenômenos, nós falamos, é aquela fronteira da possibilidade. Nós damos um modelo matemático. E agora nós vamos usar o modelo matemático que a economia utiliza, que é o mais conhecido, que é para explicar a força de oferta e a força de demanda, as duas forças do mercado. Então, vou passar aqui o slide. Nós explicamos lá na nossa primeira videoaula de semana passada que mercado nada mais é que um grupo de compradores unido ao grupo de vendedores. Boa noite, Guilherme. Um grupo de compradores unido a um grupo de vendedores. Isso é o mercado. Eu falei que o exemplo disso é a Feira Livre. A Feira Livre é um exemplo clássico, puro de um mercado. Gente circulando, comprando, com gente ali vendendo. Muito bem. E que nós vamos falar agora de um mercado competitivo. Então, nós estamos falando nesse momento, todo o nosso exemplo que nós estamos dando é baseado no mercado competitivo. O que é o mercado competitivo? Aquele que só um vendedor, aquele que só um comprador, se torna insignificante no universo de vendedores e compradores. Então, imagine o seguinte, que o supermercado Super Pop de Ubá vire e fale, eu vou subir o preço do arroz Tio João para R$30 o pacote e vou rachar de ganhar dinheiro. Não vai. Por quê? Porque o mercado é um mercado competitivo, onde há outros vendedores, outros competidores, que vendem arroz, Tio João ou outro tipo de arroz, que vai fazer com que nós, consumidores, migremos diretamente para os outros vendedores que vendem um preço mais barato. Então, o mercado de arroz Tio João, o Super Pop, ele não tem poder sobre o mercado de arroz. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém no microfone? Você quer fazer uma pergunta? Não? Tranquilo. Segue, então, seguir o barco. Agora, vamos dar um exemplo. Suponhamos que no Brasil nós tenhamos apenas 3 ou 4 produtores de arroz no Brasil inteiro. 3 ou 4 produtores de arroz no Brasil inteiro. Só eles são capazes de produzir arroz. Ora, aí nós já não estamos falando mais de mercado competitivo. São poucos fornecedores que, de tal forma, se um deles fizer igual eu falei ali do Super Pop, aí sim os preços podem sofrer grande alteração. Vídeo exemplo da queda do preço do petróleo no mercado internacional para quem estava acompanhando. A Arábia Saudita, né, com outros países que compõem a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, resolveram aumentar a produção de petróleo. Ao aumentar a produção de petróleo, eles fizeram com que o mercado sofresse uma alteração de preço, porque o mercado de petróleo não é um mercado competitivo. Todo mundo entendeu isso? Está muito claro? Se alguém estiver perguntando, pode perguntar pelo chat, ou pode parar, abrir o microfone e perguntar para mim também, tá bom? Deu para entender o que é o mercado competitivo, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Alguém poderia no chat me dar um outro exemplo de mercado competitivo?
Valendo. Valendo 1 milhão, valendo uma cápsula de café, 3 corações? Não. Quem poderia falar? Outro exemplo de mercado competitivo? Fala aí, pelo amor de Deus. Pode ser no chat. Obrigado. Mercearia, sim, mas eu vou te dar um exemplo. Normalmente, Thales, eu não falo do estabelecimento, eu falo do produto. O mercado, aquilo que a mercearia vende, sim. Então, por exemplo, o mercado de café, de pó de café, o mercado de arroz, o mercado de feijão, o mercado de batata. Esses, sim, são mercados competitivos. Produto químico, aí, Maria Tudesco, do produto químico, eu acho que você quer dizer que não é competitivo, né? Eu acho que não, acho que são poucos produtores, principalmente nós falamos de produto químico importado, né? São poucos os fornecedores. Aí não é um mercado competitivo. Se um produtor para de produzir, nós temos um problema. Celulares é um mercado competitivo. Isso aí, Igor. Isso aí, Felipe. É um mercado competitivo. Se amanhã a Samsung falar que não vai produzir mais, os outros produtores vão entrar. Vinícius, os outros produtores vão entrar matando, comendo esse mercado e pegando esse mercado deles. São N o número de produtores de celulares. Combustíveis, sim. Se nós falamos de pós de gasolina, tá, Vinícius? Mas lá atrás, o refino e distribuição, não. No Brasil é um monopólio, pela Petrobras. Carro, André, perfeito. Glaucia, feijão, sim. Show de bola. Isso aí, pronto. Deu para entender? Mercado competitivo é aquele que se um produtor falar não produzo mais, ou se um comprador falar eu não compro mais, o mercado não vai ter alteração por conta disso. A vida segue, tá joia? Tanto é que empresas em mercado competitivo abrem e fecham todo dia e a gente não sente nenhuma pressão sobre os preços. Ok? Então, vamos continuando aqui nosso bate-papo. Então, pessoal, nós semana passada falamos da demanda. Então, muito bem. Então, o mercado é composto de compradores e vendedores. Os compradores exercem uma força no mercado de um lado, ele puxa de um lado. Os vendedores exercem uma força de outro lado, eles puxam de outro lado. Pense uma corda, um puxa daqui, um puxa dali, até chegar mais ou menos no equilíbrio de forças. Então, imagina o seguinte, o vendedor quer vender mais caro, o comprador quer comprar mais barato. Então, fica nessa corda, puxando de um lado para o outro até encontrar o equilíbrio. Até que alguma coisa aconteça que desfaça esse equilíbrio, desequilibra até encontrar o equilíbrio de novo. Até que aconteça uma outra coisa que desfaça esse equilíbrio, balança até achar o equilíbrio de novo. Por exemplo, o que pode mudar o equilíbrio do mercado? A entrada de novos concorrentes, determinações do governo, um aumento da oferta, um aumento da demanda, uma redução da oferta, uma redução da demanda, tudo isso são fatores que podem desequilibrar as forças, fazendo com que tenhamos que ter um novo equilíbrio. Deixa eu abotoar aqui, para não atrapalhar o microfone de vocês. Pronto. Tudo bem, o microfone fica legal aqui. Ok, pessoal? Então, essas forças vão puxando. Então, uma dessas forças é a demanda. O que é a demanda? A demanda é o querer e o poder comprar. Nós falamos isso na última videoaula e também na nossa última live. Eu quero, nossa, que vontade de comprar um carro. Eu posso. Eu tenho condições financeiras para isso. Eu tenho condições para comprar esse carro. Nossa, eu queria comer camarão. Eu posso. Eu tenho dinheiro para comprar o camarão e eu quero comer o camarão. Se eu tivesse energia, eu não comporia a força de demanda do mercado de camarão. E aí a economia tenta analisar a quantidade demandada de um determinado bem no mercado. Para quê? Para que possa analisar cenários, entender o comportamento do consumidor, entender o comportamento de quem demanda, para que a gente possa atender esse consumidor da melhor forma possível e para que ele possa, claro, obviamente, que eu possa produzir para esse demandante. Então, demanda, a quantidade demandada,
é a quantidade de um bem qualquer, bem ou serviço, que compradores estão dispostos, ou seja, querem e são capazes, podem comprar. Logo, eu posso dizer que a lei da demanda é o seguinte: vários são os fatores que afetam a demanda. Nós vimos, a renda nossa afeta a nossa demanda por um bem, o preço do bem substituto, o preço do bem complementar, gosto e preferência, entre outros fatores, infinitos fatores. Porém, a demanda diz o seguinte: se os demais fatores estão constantes, existe uma força maior, uma variável mais pesada. Qual que é? O preço. Então, a lei da demanda diz que, com tudo mais mantido constante, renda, preço do bem substituto, preço complementar, gosto e preferência e outros mais, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço dele aumenta. Óbvio, se o preço está maior, se o produto está mais caro, menos pessoas irão comprar. Ok? Essa é a lei da demanda que nós falamos semana passada. Então, aqui ele dá um exemplo. Olha um esquema ou escala de demanda. Com preço zero, 16. A nossa amiga aqui, Helena, né? Isso que ele está falando, né? Uma tabela que mostra a relação entre o preço de um bem e a quantidade demandada. A demanda de Helena para látis. Nem sei o que é látis, hein? Perceba que a preferência de Helena obedece à lei da demanda. Preço igual a zero, demanda 16, 1, 14, 2, 12, 3, 10, 4, 8, 5, 6, 6, 4. Ou seja, a partir do momento que o preço vai subindo, a demanda vai caindo. Por isso que os supermercados fazem promoção, né? Para que a gente compre mais. Muito bem. E essa composição dessa escala que nós vimos antes, compõe o que nós chamamos a curva de demanda. Infinitos pontos que representam a demanda de um determinado mercado, de uma determinada pessoa, de um grupo de pessoas, por um bem. Considerando que nós estamos falando a variável apenas preço, nós podemos dizer que quando o preço sobe, olha o preço subindo, a quantidade demandada vai caindo. Olha só, eu comprava 16, o preço subiu, comprei 14, o preço subiu, comprei 12, o preço subiu, comprei 10, o preço subiu, comprei 8, e assim sucessivamente. Ok? E aí nós vamos lembrar lá do segundo grau, que essa é uma reta de uma função de primeiro grau, uma função negativa. Por quê? Porque ela é inversa. Preço sobe, quantidade cai. Se o preço subisse e a quantidade caísse, nós falaríamos que é uma reta positiva. Bom, uma equação positiva ou uma reta crescente. Muito bem. E aí, nós vimos aqui a demanda de um indivíduo. Eu posso ter a demanda de duas pessoas, a soma de demanda de duas pessoas, que é a soma de, vamos ver se tem aqui o gráfico, que é a soma da demanda de uma pessoa, aqui não tem não, mas a curva de demanda do mercado de laranjas é a soma da minha demanda, com a demanda da Gláucia, com a demanda do Thales, com a demanda do Guilherme, com a demanda do Gustavo, com a demanda de todos nós, as nossas demandas juntas, de todo mundo que compra laranja no Brasil, vai formar a demanda de consumo de laranja no Brasil. Então, a soma de demandas. Então, o que eu tenho? A demanda da Helena, com a demanda do Ken, com a demanda do João, com a demanda da Maria. A pessoa que gosta mais de laranja vai comprar mais, a que gosta menos compra menos, de acordo com a renda, com a vontade, com o gosto, etc. E aí eu formo a demanda de mercado. Muito bem? A mudança de preço afeta a demanda, fazendo com que o ponto da curva mude de lugar, o ponto. Porém, existem outros fatores que podem deslocar a reta, expandir a demanda ou expandir ou contrair a demanda.
O que pode expandir ou contrair demanda? Qualquer coisa que afete a demanda que não seja o preço. Por exemplo, o gosto, a preferência, a sua renda, tudo isso fará com que a reta de demanda desloque. Vou dar o exemplo aqui do bem normal e do bem inferior na renda, ok? E aí eu queria colocar para vocês, antes de ir para... Aqui explica direitinho, aqui, ó, olha que show de bola, mostrando aqui um resumo que move a curva. Tem alguns exemplos aqui. Vamos usar um exemplo aqui, quer ver? Ó? A queda no preço... Opa, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Esse exemplo é bom. Desenhe uma curva de demanda para o download de músicas, né? Hoje nem falamos de download, falamos de streaming. O que acontece com cada um dos seguintes cenários e por quê? O preço do iPod cai. O iPod a gente nem fala mais, né? Vamos supor que hoje todo mundo está usando o celular, né? Mas o preço do celular cai. O preço dos reprodutores de música cai. Os celulares ficam mais acessíveis. O que acontece com o mercado de demanda de música, de download? Ora, se os celulares ficam mais acessíveis, se o Spotify fica mais acessível, eu tenho uma expansão da demanda. Veja que eu vou ter mais, ó, eu estava aqui, ó, preço igual a 1, quantidade igual a 1. Eu tive a quantidade de downloads aumentou sem o preço mexer. Por quê? Mais pessoas comprando, porque mais pessoas têm celular que reproduzem música ou reprodutores de música, como fosse o iPod. O preço do download de música, se o preço do download de música cai, show de bola, o preço caiu, a quantidade também aumenta, mas veja que não há deslocamento da curva. Por quê? Porque eu estou falando da variável que está no modelo, é o preço. Então, o preço cai, quantidade aumenta. E a queda no preço de CD. O CD, nossa, CD, hein? Eita, CD, que vai lembrar de CD aí, só os mais velhos, CD. Se o CD, que nem sei se compra mais, se o CD é concorrente do download de música, se o preço do CD cai, ou seja, o PEN que substitui o download ficou mais barato. Então, as pessoas, se o preço do download não cair, as pessoas migram porque é mais barato. Logo, tem uma retração da demanda por download de música. Bom, vamos a um outro exemplo. Vou abrir aqui o meu IR Word. Eu queria que alguém fizesse uma pergunta, desse um outro exemplo de mercado que a gente possa mudar, mexer aqui no nosso modelo que está aqui desenhado. Quem se arrisca aí a dar um exemplo aí, igual foi o caso do CD. Fala para nós um outro mercado aí. 19h30, aguardando aí um outro exemplo. Olá, Vinícius, olá, Felipe, Igor, Maria Eduarda, Isabela Mol, que com certeza está jantando e deixou ligado aí para o pessoal achar que ela está participando. Igor, vou dar um exemplo. Aqui no nosso esse exemplo aqui foi dado o exemplo do mercado de download de música, ok? Tá vendo aqui, ó? A demanda por download de música. Eu queria que vocês me ajudassem dando um outro exemplo. Qual outro mercado que nós podemos representar com a curva da demanda? Mercado de quê? Um mercado competitivo. Nossa, André, muito criativo. Download de música, download de vídeo. Vou aceitar não. Vou aceitar não, foi muito criativo. Eu acho que está demais. Mercado de quê, pessoal? O que vocês consomem? O que vocês compram? Obrigado, Felipe. Mercado de carro. Bom, é carro e celular hoje. Pode ser laranja, feijão, abacate, milho, abobrinha, né? Pode ser que vocês quiserem. Muito bem. Galera troca. Muito bem. Acabou aí. Vou aceitar. Vamos lá, então, mercado de carro. Vamos aqui para o nosso modelo. Direto aqui da tela do Word. Vamos lá. Vamos supor o seguinte. Esse aqui é o modelo de mercado de carro. Os preços estão aqui, ó. Em P0. P0, pessoal, não é porque o preço está igual a zero. No momento zero, momento zero. Em Q0. Vamos supor o seguinte, que os preços caiam.
eu vou ter uma queda de preço, ó. Houve lá uma negociação, deu a louca no gerente, o preço... Se isso aqui deixar, eu consigo. Aí, o preço caiu, ó. O preço estava aqui, ele vai descer, vai vir para cá, ó. Houve uma promoção no final de ano lá, os carros estão meio emperrados por conta do coronavírus. Ele vai sair de P0, zero, considerando o momento zero, tá? Para P1. Olha o que acontece. Quando o preço cai, olha lá, onde que vai esbarrar de novo aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Preço caiu. O que que acontece com a quantidade de carros demandados quando o preço cai? O preço aqui caiu, ó. Caiu o preço. O que acontece com a quantidade de carros? Vem para aqui, ó. Esse ponto que estava aqui, ele vem... Opa, fiz errado. Esse ponto que estava aqui, ele vem para cá, ó. Ok? E o que que aconteceu, então, com a quantidade de carros? Ela estava aqui e ela vem para cá. Agora aqui é o Q1, no sentido de momento 1. O que aconteceu com a quantidade? A quantidade, ela aumentou, ela expandiu. Certinho? Todo mundo entendeu aí? Oi, Rafaelzão. Meu cachorro tá ali na janela olhando, tipo assim, tá assistindo, ó, Rafael? Tá entendendo? Ah lá, tá entendendo. Todo mundo entendeu? O preço caiu. O que que aconteceu com a curva de demanda? A curva de demanda ficou quietinha na dela, que é preço. A quantidade demandada aumentou. Ela foi do Q0 para o Q1. Todo mundo entendeu isso aí? Joia? Todo mundo entendeu? Beleza. Beleza. A tabela, depois eu mostro a tabela, joia. Pessoal, me dê um outro exemplo. O que que pode acontecer no mercado de carro que faz com que a curva de demanda possa deslocar? Tem alguma coisa que interfere no mercado de carro sem ser o preço do carro? Sem ser preço, sem ser impostos, algo que mexe no preço? O que que pode mexer? Qualidade, ok, mas qualidade é gosto e preferência, certo? Lançamentos, show de bola. Potência, isso é gosto. Mas o que que pode acontecer? Obrigado, Gustavo. Gustavo ali, ó, foi. Aumento do preço do combustível. O combustível é um bem complementar ao carro. Todo mundo concorda comigo? É um bem complementar. Ele complementa. Por quê? Para que você use o carro, você precisa do combustível. Se o preço do combustível aumentar, eu vou apagar aqui, ó, para a gente começar tudo de novo, ó. Apaguei. Se o preço do combustível aumentar, atenção, se o preço do combustível aumentar, o que vocês acham que acontece? Nós vamos comprar mais carros ou vamos comprar menos carros se o preço aumentar? As pessoas animam a comprar menos carros. Show de bola. Por quê? O bem complementar é caro. Vou dar um exemplo para você que é uma estratégia. Eu brinquei com vocês aqui da maquininha que eu tenho aqui de café, essa maquininha Três Corações aqui, né? Tá aqui do meu lado, eu tomo café quase o dia inteiro. A maquininha é barata. A maquininha não é cara. Tanto é que existe uma promoção que você consegue reverter todo o preço que você pagou na máquina de café em cápsula. O bem complementar à máquina, que é esse aqui, ele é caro. Se considerar o preço de cada café, de cada cápsula, e o pó de café, ele é caro. Então, o bem complementar é caro. Se a gasolina aumenta, vamos comigo lá então para o gráfico, olha lá. O que acontece com a gasolina? Aumento do bem complementar. O bem complementar não é preço. O bem complementar não é preço. Então, haverá um deslocamento da curva. Atenção, pessoal. A demanda vai expandir, ou seja, ela vai para cá, para a direita, a demanda por carros. Ou ela vai contrair, ela vai para cá, para a esquerda. Ela vai expandir porque a gasolina subiu,
ou ela vai contrair? No chat aí para nós. Ela expande ou contrai? O preço da gasolina aumentou. A demanda por carros expande ou a demanda por carros contrai? Contrai. Isso aí, pessoal, contrai. Então, a curva que estava aqui, ela vai contrair, ela vai andar, ela vai para trás, ó. Ok? Eu vou chamar até essa curva para não confundir de D1. Ok? Ela contraiu. Ao contrair, essa curva contrair, veja que eu estou vendendo menos carros. Ao contrair, esse negócio aqui não some daqui, pronto. Eu estou vendendo menos carros, olha lá. Menos carros. Por que menos carros? Que aqui que estava a demanda, ela vem automaticamente para aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui que é a nova junção, ó. Vou chamar aqui de Q1. Eu vendo menos carros sem alterar R$ 1 no preço. Deu para ver aqui? Ó, eu vou vender menos carros. Aqui, ó, para onde que a demanda foi, ó. Menos carros, a quantidade aqui, ó, demandada. Menos carros ao mesmo preço. Ao mesmo preço. Pergunta boa para você. Diante disso, o que a fabricante, a montadora, a concessionária deve fazer para voltar do ponto de vista de economia, para voltar ao mesmo volume de vendas anterior? Para voltar para aqui, ó. O que ela tem que fazer? Para voltar à mesma quantidade anterior. Diante desse cenário onde as pessoas querem comprar menos carros por conta do preço da gasolina. Diminua o preço, isso aí, Felipe. Olha só, se ela quiser vender a mesma quantidade, o que ela tem que fazer, ó. Olha aqui, ó, acompanhe comigo aí, ó, todo mundo. Tirar aqui. Ó, olha o que ela tem que fazer. Ela tem que vir para aqui, ó. Para voltar a mesma quantidade, o preço que tem que fazer? Ele tem que sair daqui e vir para aqui. Olha lá. Tá vendo? Para que ela volte, aí, ó, como tá mexendo em preço, olha lá, ó, pontinho, vem para aqui, ó. Agora sim, ela está vendendo a mesma quantidade anterior, mas para isso ela foi obrigada a reduzir o preço. Tá ok? Muito bem. Para terminar esse exemplo aqui, o que pode? Então, nós mostramos um exemplo do que pode contrair a curva essa curva aqui, a curva de demanda. Puxou para cá, deixa eu apagar aqui também. Puxou aqui, puxou aqui, puxou aqui. Agora eu quero um exemplo do mercado de carros, que vocês me ajudem, que faça com que a curva de demanda, ela expanda. O que seria possível fazer com que a curva possa expandir sem que eu mexa no preço? Redução do preço do combustível, perfeito. Oferecer benefícios, ok, desde que não seja preço, tá? O preço do combustível, lançamentos. Vamos dar um exemplo. Qual que é um bem substituto do carro? O que substitui o carro? Moto. Então, se o preço das motos subirem, as pessoas migram para o carro, fica mais vantagem. O preço das passagens aéreas, dependendo de quem viaja, se a passagem aérea ficar muito cara, eu vou viajar de carro. É mais cansativo, mas fazer o quê? Muito bem, pessoal.
Demanda, então, é isso daí. Então, vamos ao irmão da demanda, a outra força de mercado, que é a força contrária à demanda, que puxa para o outro lado, que é a oferta. Então, vamos lá para a oferta. A oferta, aqui, ó. Muito bem. Veja que a oferta é irmã da demanda, é irmã contrária da demanda, é a força contrária. Por quê? Porque na oferta, que é a outra força, a quantidade ofertada é a quantidade dos que produzem, dos que ofertam produtos e serviços, dos que querem e podem vender. Do outro lado, os que querem e podem comprar. Para que eu possa comprar, tem que ter quem venda. Quem tem quem venda, tem que ter quem compre. Um depende do outro. E a lei da oferta é muito parecida com a da demanda. Porém, vamos lá. A lei da oferta afirma que, com tudo mais que pode influenciar a oferta constante, ao contrário da demanda, que a quantidade demandada aumenta quando o preço cai, do lado de quem oferta, a quantidade ofertada aumenta quando o preço sobe. Então, eles são juntos, positivos. Claro, se o mercado de laranja está bom, eu vou plantar mais laranja. Se o mercado de guarda-roupa está bom, eu vou fabricar mais guarda-roupa. Se o mercado de guarda-roupa estiver ruim, eu adapto a empresa a fabricar outro produto, outro bem, e paro de ofertar guarda-roupas. E quando eu falo mercado ruim, o preço não estiver atrativo, eu não estiver ganhando dinheiro com isso, né? Então, a oferta é o contrário. Veja, a um preço igual a zero, eu não quero vender nada, não vou dar nada de graça para os outros. Mas a partir do momento que o preço vai subindo, olha lá, vai subindo, eu vou comprando, eu vou ofertar mais, eu tendo a vender mais, eu quero vender mais. Lembrei que é Lattes, pessoal. Lattes é um tipo de bebida, né? Um tipo de um leite, latte macchiato. Starbucks, lembrei o que é isso aqui. Então, o Starbucks é uma cafeteria famosa aí nos Estados Unidos, que chegou no Brasil também. Então, veja, se o preço fica bom, eu quero ofertar mais. Ao contrário de quem demanda. Quando o preço sobe, preço bom para quem demanda é preço baixo. Preço bom para quem oferta é preço alto, certo? Porque eu posso vender mais. E, de novo, eu posso ter a curva de oferta de uma pessoa só. Vamos à curva de oferta aqui, perdão, está passando tão rápido. A curva de oferta está aí, ó. A curva de oferta é uma curva positiva. Quando o preço cai, a quantidade cai. Quando o preço sobe, a quantidade sobe, porque nós estamos olhando do lado do fornecedor, do lado do vendedor, do lado do produtor. Ele quer vender mais caro. E a curva se desloca quando qualquer outra coisa muda que não seja o preço. Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos descer. Olha que a curva de demanda é negativa, aqui, ó, negativa. Já a curva de oferta, ela é positiva, para cima. Preço sobe, quantidade sobe. Vamos dar o exemplo do mercado de batata, certo? Está lá o produtor rural produzindo batata. E a batata hoje está nesse preço aqui. A esse preço, ele tendem a ofertar essa determinada quantidade. Se por acaso, por algum motivo, coronavírus aí, ele fala assim, pô, eu vou, as pessoas vão querer comprar mais batata. E as pessoas estão comprando e o preço está ficando bom na batata. E aí o preço da batata sobe. Difícil aqui pegar ali hoje. E o preço da batata sobe, olha lá, subiu o preço. Ok? O que acontece? A quantidade de batata que esse produtor vai ofertar, ela automaticamente ela aumenta. Por quê? Porque ele fica mais animado, porque ele acha que vai ganhar mais din-din. Ele acha que vai ganhar mais dinheiro. Então, olha lá, aí, então agora ele passa a ofertar uma quantidade maior, porque ele está mais animado a produzir. Deixa eu pegar certinho, então, aqui. Deixa eu trazer ela para cá. Olha só, a quantidade aumentou, uma vez que o preço subiu.
e ele ficou mais feliz, ele vai dedicar mais espaço das propriedades dele para ofertar um bem a qual ele acredita que o preço é atrativo, que é o caso da batata. Vamos dar um exemplo clássico aqui, álcool gel. Álcool gel. Álcool gel. Um monte de lugar em o bar que não vendia álcool gel, outro dia aí eu vi, está vendendo. Vende álcool gel agora. Por quê? Porque o preço ficou bom. Muita gente querendo, o preço ficou bom, acho que fica legal, então a oferta de álcool gel aumentou. Ela esbarra, obviamente, na capacidade produtiva de fornecer os mercados, mas que tem mais oferta de álcool gel, tem, porque o preço do álcool gel se tornou atrativo para a venda. Tá bom? Muito bem. Gostaria que alguém me desse um exemplo, um outro exemplo aí de algum mercado. Eu falei do mercado de álcool gel, mercado de batata. Não vale carro, não vale celular. Um outro mercado de oferta, que eu posso dar aqui um exemplo de oferta. Sofá. Obrigado, Maria Eduarda. Sofá. Muito bem. Mas, sofá, vou falar de sofá, tá bom? Sofá. Obviamente, se o preço do sofá estiver bom, ele obedece aqui, mas vamos dar um exemplo de algo que possa deslocar a curva de oferta de sofá. Então, vou apagar aqui de novo. Vou voltar. Aqui eu vou deixar esse aqui. Vou apagar este aqui. Eu vou deixar esse cidadão aqui. Muito bem. Vou apagar aqui para a gente poder dar um exemplo de algo que possa deslocar. Ô, Cristo! Aí, deslocar a curva de sofá. O que pode deslocar a curva de sofá? Então, suponhamos que está lá. Estão os produtores produzindo ali o sofá, felizes, contentes e sorridentes. Estão produzindo. A este determinado preço, determinada quantidade de oferta. Joia? O preço não mudou. De repente, chega o fornecedor de espuma com a nova tabela. Chega lá com a nova tabela, o empresário pega a tabela assim, misericórdia. Espuma está subindo demais. Não está dando, não. Espuma está subindo, o mercado é competitivo, eu não estou conseguindo repassar o preço. O insumo está muito caro. O insumo, atenção, não é preço, porque preço desloca na curva. É o insumo. Se é o insumo, vai haver um deslocamento da curva. Atenção, eu vou ter uma retração da oferta, porque o insumo espuma aumentou, ou uma expansão da oferta, porque o insumo espuma aumentou. Comigo aí no chat, vai ter uma expansão da oferta ou uma retração da oferta? Ela vai para cá, para a direita, ou ela vai para a esquerda? Lembra que é o insumo matéria-prima. Pode falar, pessoal, sem medo de mentir, de errar. A curva de oferta, ela vai vir para cá, ou ela vai para aqui? Está muito bem. Igor, vou explicar de novo. Mas a Isabela acertou, a Maria acertou, o André também, a Andressa também. Vamos lá. Você é produtor de sofá. Uma coisa que é importante para a fabricação de sofá é a espuma. É uma matéria-prima, é um insumo. O seu fornecedor chega para você o seguinte: olha, o preço da espuma vai subir. E já está subindo, e vai subir de novo. E você fala o seguinte: olha, eu não estou conseguindo repassar esse preço da espuma. Eu não consigo aumentar o preço. O mercado é competitivo, você sozinho não aumenta o preço. Se o custo aumenta e você não consegue repassar, você fica desmotivado a ofertar mais. Concorda? Você fica desmotivado. Pô, eu estava ganhando dinheiro com o sofá e hoje, cara, o que eu ganhava eu não estou ganhando mais, porque só a espuma aqui está muito cara, subiu demais, eu não consigo repassar esse preço. O que acontece diante disso? Eu desanimo de ofertar, eu
Ou até algumas empresas fecham e param de ofertar. Concorda comigo? Posso ter até empresas que fecham e param de ofertar. Com isso, eu tenho uma retração, olha lá, da curva de oferta. Ou seja, o preço no mercado não mudou, o preço continua o mesmo. Mas só que as pessoas estão produzindo menos, porque não está atrativo. Olha o que acontece. O preço é o mesmo, mas a quantidade diminui. Olha lá o que aconteceu com a quantidade, ó. A quantidade diminuiu. Eu estava produzindo uma quantidade aqui, vou produzir agora menos, ao mesmo preço. Ok? Assim como a redução dos custos de produção faz com que a reta, ao invés de retrair, ela expanda. É muito lógico, bem tranquilo, tá? Pense com carinho tudo e não esqueça de ler nosso livro do Make Não. Para fechar, e depois abrir para perguntas, Isabela Mal foi embora. Triste. Vou sortear 5 pontos, então já fui embora. Para fechar aqui, eu quero dar um outro exemplo. Deixa eu dar um outro exemplo para a gente poder fechar aqui. Ó. Isso aqui vai ficar para a semana que vem, mas eu quero só adiantar para vocês. Momento spoiler de semana que vem. A Isabela Amor voltou só porque agora eu dei 5 pontos para todo mundo que estava na reunião. Ela apareceu, perdeu. Pessoal, vamos dar um exemplo. Vou fechar aqui, ó. Vamos supor o seguinte. Eu vou fazer uma curva de demanda assim, quer ver? Ó? Vou pensar, ó. Assim. Acompanhe comigo. Demanda zero. Veja que eu fiz uma curva de demanda bem deitadinha, ó. Bem deitado. Tá? Olha o exemplo aqui. Veja que eu vou agora reduzir o preço. Ó. O preço caiu. Por algum motivo, o preço desse produto X, ele cai. Olha só. Ele vai cair aqui, ó. O preço caiu. Ok? O preço caiu aqui. Muito bem. O preço veio para cá, ó. Houve uma queda no preço. Obviamente, nós já aprendemos que uma queda no preço faz com que aumente a quantidade demandada. Certo? A quantidade demandada. Olha lá a quantidade aqui e aqui. Pronto. Então, quantidade demandada aqui, ó. Quantidade 1. Agora, observe comigo o seguinte. Olha só. O preço, se eu fosse medir, se eu fosse fazer uma medição, deixa eu inserir aqui, ó. Uma reta. Vou inserir aqui uma retinha, ó. Uma setinha aqui, ó. Confere comigo aqui, ó. Se eu fosse medir aqui, ó, daqui até aqui, essa aqui é a queda do preço, ó. Daqui até aqui. Todo mundo entendeu? Ali é o tamanho da quantidade da queda do preço. É o tamanho. Observe o seguinte. Ó, não mexi no tamanho, ó. Só vou virar aqui, ó. Olha que legal. O tamanho da queda do preço foi 1. O aumento da quantidade foi bem maior. Então, eu reduzi o preço um pouco e as pessoas demandaram bem mais proporcionalmente. Todo mundo conseguiu ver isso aqui no gráfico? Observe comigo. O preço caiu daquele tamanho ali, ó. Já a quantidade demandada foi bem maior. Todo mundo percebeu isso? Levante a mão, fala um oi, fala um amém aí, quem percebeu. O preço caiu isso aqui, quando eu transferi, olha lá a quantidade. Amém, obrigado, Igor. Muito bem. Esse é um comportamento de produtos no supermercado como Danoninho,
Pobre, adoro danoninho, adoro danoninho. Iogurte, uma carne, ok? Que quando o preço cai, as pessoas animam a comprar mais. O preço cai pouco, a quantidade aumenta muito. Nós vamos falar isso semana que vem, só dando para vocês aí um spoiler para a gente poder entender. Agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou mudar essa reta, hein? Acompanhe comigo. Eu vou deixar essa reta assim agora, ó. Ainda é uma reta de demanda, concordam comigo? Ainda é. Ainda é uma reta de demanda. Olha lá, beleza. Eu vou deixar o preço cair na mesma quantidade, ó. Mas olha só o que acontece com a demanda, ó. Opa, olha a diferença. Ao ficar mais inclinada, aconteceu ao contrário do que tinha acontecido anteriormente. Ao manter a reta mais inclinada, aconteceu o contrário. Eu diminuí bem o preço, mas a quantidade não acompanhou. Isso é exemplo, por exemplo, do sal de cozinha. Ninguém consome, demanda mais sal de cozinha, porque o sal de cozinha está mais barato. Nossa, vou colocar 2 colheres de sal a mais, porque o preço está bom. Remédios, ninguém vai tomar 2 comprimidos para pressão de manhã a mais, porque o preço do remédio está bom. Beleza? Nós vamos falar disso semana que vem. Isso aí chama-se elasticidade do preço. E nós vamos entender, depende, se o cara estiver meio doido, faz isso, né? Tem bens que vale a pena fazer promoção, tem bens que não vale a pena fazer promoção, porque eles são mais ou menos elásticos. Muito bem. Para fechar, alguma pergunta até aqui? Para a gente poder ir para o nosso exercício, para poder discutir o exercício. Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui tudo bem. Quem estava com dúvida conseguiu compreender melhor. Ninguém falou nada, então quem cala consente. Podemos seguir? Muito bem, pessoal. Veja que essa semana eu coloquei o exercício certo, né? Semana passada era um exercício muito parecido com esse de demanda, mas quando eu fui vincular o SIGA, eu vinculei o exercício errado, erro meu, mas para não criar confusão para vocês, eu deixei do jeito que estava. Mas quem depois viu o exercício complementar que eu mandei na live, era o exercício próximo a esse aqui, tá? Muito simples. Então, olha só, pessoal, o que é para fazer? Primeiro caso é para fazer uma escala de oferta de laranja. É dar um exemplo de uma oferta de laranja. Então, o que é uma escala de oferta? Uma escala de oferta é isso aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa aí. Isso aqui é uma escala de oferta. Ok? Então, crie uma escala de oferta. Crie a escala que você quiser, com a quantidade que você quiser, com o preço que você quiser, do jeito que você quiser. Crie uma escala de oferta de laranja. Aí o Felipe perguntou assim, Léo, como é que eu faço para colocar tabela? Assim, ó, inserir tabelas. Eu vou escolher aqui, ó, 2 colunas, tá vendo, Felipe? Ó. Aí eu venho aqui, vou dar uma diminuidinha para não ficar tão feio, né? Venho aqui e coloco assim, ó, preço, e aqui, quantidade ofertada. E aí você cria a sua escala, tá bom? Então, se o preço for 1, quantidade ofertada é 10. Se o preço for 2, ou seja, se aumenta aqui, tem que aumentar aqui. Aqui é 20, e assim por diante, tá bom? O que deslocaria a curva de oferta de laranja? Qualquer coisa que não for o preço. O clima. O clima é uma coisa. Uma praga na lavoura, né, na plantação de laranja. Uma mudança no preço das laranjas deslocaria a curva de oferta? Nós já respondemos isso aqui, tá? Que são uma escala de oferta e como está relacionada o que são a escala de oferta e a curva de oferta. A escala, nós falamos na demanda, a escala é isso aqui e a curva, eu vou mandar isso aqui para vocês também, tá lá no WhatsApp. A curva é isso aqui, ó.
O que que é a curva? A representação gráfica da escala. Isso, Felipe. Isso aqui é a curva de oferta. E isso aqui é a escala de oferta. O que que é a curva? A curva é a representação da escala e a escala é a representação da equação. Tá bom? Aqui, fácil, já expliquei, não vou falar nada. E aqui, pessoal, couro bovino com carne bovina. Não vou não, Igor. Ah, hoje eu respondi isso tudo aqui, mas só que só não foi com laranja, foi com carro, foi com outras coisas. Não foi com laranja, eu respondi tudinho. Mas é o Chaves, né? Sabia fazer, sabia, mas não sabia fazer com laranja, né? Muito bem. A produção de carne bovina diminui. Qual que é o resultado na produção de couro? Óbvio, se mata menos boi, menos couro, porque o couro é complementar a carne na oferta. Ok? Se mata mais boi, tem mais couro. Se mata menos boi, tem menos couro. E vice-versa. Já se tem mais couro é porque matou mais boi, logo tem mais carne. Não é preço, então há um deslocamento da curva. Tá bom, pessoal? Eu vou colocar isso aqui para vocês aqui no SIG, ó, que fica mais fácil para vocês desenharem, que tem dificuldade aí de fazer o desenho no Word, tá bom? Vou deixar isso aqui do jeito que está lá no Siga e você altera do jeito que você achar melhor. Pode ser assim? Vou salvar aqui. Vou, na verdade, mandar lá no Zap Zap. Talvez as ferramentas do Word é difícil, não quer fazer na mão para mandar para mim. Vou salvar ali, pronto, e mando para vocês. E aí, Felipe, tá aí, ficou fácil, tá? Mas eu mandei para você que você só preenche, né? Talvez a nossa matéria não é de Word, a matéria é de economia. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho, Léo. Pode perguntar que nós estamos aqui. Na equação da quantidade demandada, o B seria o quê? Deixa eu explicar então, deixa eu voltar lá, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o Word de novo. O IAI Word, vou te explicar. Vou explicar o que é o A e o que é o B. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. O A, deixa eu explicar então aqui, ó. Vamos aqui, rapidinho. Fica fácil. Por que a curva de oferta ela não vem para cá? Ou a curva de demanda, ou a curva de oferta não passa para o lado de cá do quadrante. Isso aqui são quadrantes, né? Ó, aqui é positivo e para cá tudo é negativo. Por que ele não passa para o negativo? Por que a gente não usa os quadrantes negativos? Porque não existe quantidade ofertada ou demandada negativa e nem preço negativo. Quanto que custa? Menos R$2. Não existe. Viver menos 3 caixas de laranja, ok? Por isso que nós não usamos para cá. Então, mas ele chega aqui no zero. Esse A aqui é exatamente esse zero aqui, ó. Esse valor quando o preço é igual a zero. Então, suponhamos que aqui fosse 100, e com esse P0 aqui seria, perdão, deixa eu só acertar aqui na demanda, pronto. Então, quando o preço, olha só, quando o preço é zero, deixa eu acertar aqui, deixa eu tirar um monte de coisinha daqui, pessoal. Muita coisa. Aqui, ó, perdão. Então, vamos lá, aqui está a curva de demanda, tá? Ela pode vir daqui até aqui, certinho? Ela nunca passa para cá, ela nunca passa para aqui, porque não existe quantidade nem preço igual a zero. Até aí todo mundo entendeu. Ela vai no máximo aqui e no máximo até aqui, ó. Ou qualquer lugar, mas ela bate aqui. Então, vamos lá. Esse valor aqui, 100, é quando o preço é igual a zero. Então, vamos supor que eu tenho essa equação. Se eu falo que aqui é 100, é porque aqui, ó, tem que ser 100, ó. A quantidade vai ser igual a 100 aqui. Por quê? Porque o preço é igual a zero. Quando o preço é zero, a quantidade é 100. É o máximo que eu consigo demandar quando o preço é igual a zero. E suponhamos que esse B aqui seja igual a 2. Quanto maior for o B, atenção, tá, pessoal? Quanto maior for o B, mais deitada essa curva.
esse B aqui é a inclinação da curva. Show? Esse B é a inclinação da curva. Quando ela está muito deitada, é que esse B é grande, por exemplo. Ou seja, uma mudança pequena no preço afeta muito a quantidade. Ou seja, R$1 no preço já diminui 50 a quantidade. Quando aqui pequeno, significa que a curva é inclinada. Ou seja, uma mudança pequena no preço dará uma mudança pequena na quantidade. Tá bom? Quem perguntou? Eu não vi quem perguntou. A Larissa. Larissa, deu para entender? Deu. O 100 é o valor que o mercado demanda quando o preço é igual a zero. O A. O B é a inclinação da curva. Quanto mais inclinada, mais deitada. Desculpa. Quanto mais deitada, maior o valor. Quanto mais inclinada, menor o valor. Tá bom? Tá ok, Léo. Obrigado. Deixa eu só para fechar aqui, Larissa. E se esse valor aqui for igual a zero? Sabe como é que a reta fica? Assim, ó. Em pé. Ou seja, não importa o preço, eu vou comprar essa quantidade. Entendi. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tá na hora de jantar? Todo mundo já jantou? Eu não jantei ainda não. Tem que jantar. Nem sei que tem que jantar. Tá cheirando. O que tem, eu não sei. Nem eu. PH, vamos jantar. Vamos pedir um lanche para ajudar os nossos pequenos empreendedores aí. Pessoal, então, vou encerrar aqui a nossa gravação. De novo, agradeço vocês. Um grande abraço a vocês. Eu quero agradecer muito